ouvir a voz do Salvador. Se você crê no que Deus pode fazer, querido, peça com fé, agradeça, pede já a vontade dele. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.
Atos capítulo 20, versículo 17. Do versículo 17 ao versículo 24. Eu convido os irmãos a me ajudarem nessa leitura de modo responsivo. Eu leio os ímpares. Versículo 17 diz: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada espera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, a cada dia eu tenho percebido que a Bíblia é o livro sagrado do Senhor, que fala de Deus, de pessoas e Deus, como nós também o somos, pessoas que às vezes não tinham nada com Deus, não tinham uma história com Deus, com Jesus, mas que por uma ação de Deus, do Espírito Santo, essas pessoas passaram a fazer parte da história da igreja, na história espiritual do povo de Deus. Então, todas as vezes que nós lemos Bíblia, nós estamos estudando fatos que aconteceram no passado, de vidas que foram transformadas e que Deus utilizou de pessoas que eram improváveis de serem úteis no Evangelho. E aqui nós estamos falando de um homem, presbíteros de Paulo, um homem que não queria muita coisa com Deus, que se tornaram importantes na história. E Deus tem me dado o privilégio de viver com muitas pessoas que têm sido importantes na igreja. Lá em Guajará-Mirim tem uma irmã chamada Ana. Ela era professora de escola dominical, hoje deve ter uns 70 e poucos anos. E a dona Ana, a irmã Ana, ela se tornou importante na igreja, irmãos, porque ela dava aula na escola dominical e ela gostava de cantar, e eu não sei o que essa irmã tinha, que ela cativava o coração das crianças, inclusive o meu. E muitas crianças e pré-adolescentes foram influenciados pela vida dessa irmã, que talvez você não conheça. Um outro irmão, um presbítero chamado Arlindo, ele morava no Iata, não tinha formação escolar, sabia mal escrever, ler. Mas a igreja de Guajará-Mirim tinha uma congregação no final da cidade. Então chegou um momento que não tinha ninguém para cuidar daquela congregação, o irmão Arlindo foi para lá. E ele falava até assim, irmãos Ele falava meio, nós vai, nós vem. E ele ficou cuidando do trabalho ali, naquela dificuldade imensa. E ele manteve o trabalho, aí construiu um templo melhor. Algumas pessoas começaram a ir. E depois chegaram outras pessoas mais habilitadas, mas se não fosse o presbítero Arlindo, teria acabado o trabalho naquele local. E hoje eu não sei quantas pessoas congregam ali em Guajará-Mirim, talvez 50 pessoas. Um trabalho que poderia ter acabado. Tem uma senhora lá em Corumbá, chamada Irmã Laura. Ela tem hoje aproximadamente 60 e poucos anos. Uma senhora de uma história muito simples, mas que se tornou muito influente na igreja se alguém for começar a olhar a história dela. Tinha um trabalho social, um sopão na sexta-feira, que quem dava continuidade, suporte àquele trabalho, era a irmã Laura.
Quando a irmã Laura ficou doente, não pôde assumir o trabalho, uma outra irmã foi embora, acabou o trabalho social. Tristeza aquilo, irmãos. Juntava na sexta-feira média de 60, no dia de frio 100 pessoas. E alguém ia lá, cantava, mas era a irmã Laura que dava o suporte, ia lá, fazia sopa, falava com os irmãos estão precisando do alimento, e durante muitos anos aconteceu. Irmã Laura já foi professora de catecúmenos. A irmã Laura dava aula para criança. A irmã Laura estava envolvida. Hoje a irmã Laura já não consegue muito, porque a saúde dela ficou muito debilitada. Normalmente nós lembramos naqueles que escrevem os livros, que criam os DVDs, e às vezes nós esquecemos daqueles que Deus usa poderosamente e não são conhecidos no Estado, mas Deus tem usado a vida desses em locais de forma poderosa, irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo, era alguém que não gostava do cristão, daquele que andava com Jesus, mas ele tinha uma certa inquietação no coração, porque ele olhava para aquele povo e ele via algo diferente da fé que ele possuía, da religião que ele possuía. Paulo era um camarada bem formado, era alguém que tinha um reconhecimento, era alguém que tinha capacidade de reflexão, era alguém que tinha capacidade de convencimento, era alguém que teve aos pés de Gamaliel uma formação privilegiada na sua época. Mas um dia ele se encontra com Jesus, perde todas as coisas, começa a falar do amor de Jesus, e na história, nos livros de história, no compêndio de filosofia, quem não passa um pouco pelo apóstolo Paulo, ele não passou por toda a influência na história dos pensamentos e da sabedoria. E esse capítulo aqui está falando sobre Paulo. Ele está voltando de uma viagem, e ele vai até Mileto, e ele fala assim, olha, ele passou e ele fala assim, tem como chamar os presbíteros lá de Éfeso? Chama que eu quero conversar com eles, porque vai ser a última vez que eu os verei, e certamente daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. E Paulo, para a sua geração, ele já era um velho. E chama os presbíteros, e ele começa a conversar com os presbíteros, porque ele não os mais veria. Aí para frente, lá no versículo 36, versículo 38, é impressionante o momento emocional. Eles se ajoelham e começam a chorar, e versículo 37 fala que há grande pranto entre os irmãos quando ele se despede, e eles se abraçam a Paulo assim afetuosamente, e o beijavam, e ficavam beijando o apóstolo Paulo. E versículo 38 fala que eles ficaram extremamente entristecidos, porque Paulo fala assim, olha, vocês não vão mais me ver. E no momento onde a gente fala sobre muito poder de Deus, a igreja que tem um poder, o crente que tem um poder, diante desse texto dos versículos 17 ao versículo 24, irmãos, eu quero levantar pelo menos 3 aspectos aí, para mostrar como o poder de Deus agia na vida do apóstolo Paulo, porque eu considero esse homem um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e 3 coisas, 3 fatos que eu vejo aí, que precisam estar na nossa vida, e que ali está marcado a presença do poder de Deus. Versículo 18 e 19. Quando se encontrou com os presbíteros, falou, vocês bem sabem como foi a minha forma como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia até hoje, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrima, provações, que pela cilada dos judeus vieram sobre a minha vida. Versículo 20, jamais eu deixei de vos anunciar coisa que era proveitosa para a edificação da vida de vocês, publicamente e de casa em casa. Eu entendo que o primeiro aspecto do poder de Deus na vida de um crente, olhando para Paulo, foi a sua boa conduta. Mas a boa conduta aqui, irmãos, é quando ele fala assim, olha, vocês viram a minha humildade, e a humildade aqui é o desejo de eu poder servir a alguém, eu ser útil na vida de alguém, eu estar à disposição de alguém. A segunda coisa, ele fala assim, quando eu estive no meio de vocês, foi com lágrimas. Então demonstra que a pessoa que é cheia do poder de Deus, ela pode até chorar. Não é o caso do pastor Luiz, né?
Irmãos, mas quando nós perdemos a capacidade de chorar, é porque nós ficamos absolutamente frios a qualquer realidade. Quando eu perco a capacidade de chorar pela minha família, pela minha igreja, pelas pessoas da minha cidade, eu perdi toda a capacidade de Deus na minha vida. Porque sem o sentimento, irmãos, não há atuação. A gente estava lá, vindo para a igreja, finalzinho, a Luísa estava assistindo um negócio lá, falando de um pessoal do Nordeste, que não viu o filho há não sei quanto tempo lá, a Luísa já meio queria chorar, tal. Irmãos, enquanto algumas coisas não tocam o nosso coração, as coisas se tornam muito frias, família, coisa, não acontece muita coisa, irmãos. Quando a gente se fecha diante das nossas experiências que não foi muito legal, eu lembro quando eu era adolescente, eu entendia que chorar era um símbolo de fraqueza. Eu lembro que em um dos últimos encontros que eu tive aqui em Rondônia na adolescência, lá por Ji-Paraná, não sei, teve um momento muito forte, onde as pessoas começaram a se abraçar e se perdoar, e todo mundo meio que começou a chorar, e eu falei, não vou chorar. E eu, assim, irmãos, não estava me aguentando mais, eu tentando me segurar. Aí teve um testemunho de um pessoal que tinha saído das drogas, aí depois o pastor falou quem queria se perdoar, uma irmã levantou e falou, faz tantos anos que eu não converso com a minha irmã, eu queria pedir perdão agora. Eu falei, eita! Assim na lata, na hora, aquela coisa forte, e eu aqui emocionado daquela situação, eu falei, não vou chorar. E Paulo falou assim, eu tive no meio de vocês com lágrimas, sofrendo por vocês. Eu passei provações porque os judeus ficaram em cima de mim, me perseguindo, atrás da minha vida, e aquela situação difícil. E ele falou assim, eu não deixei de anunciar o evangelho para vocês, publicamente também de casa em casa. É aquela ideia assim, nós estamos no grande grupo aqui, irmãos, mas nós precisamos do pequeno grupo. E o nosso pequeno grupo é a nossa família. A nossa família. O pequeno grupo é a célula, o grupo familiar. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, vocês me conheceram como eu era. Vocês me viram. No dia a dia, quem era eu. É bom quando a gente casa, né? Quando a gente casa, a gente começa a conhecer a pessoa um pouco mais, né? E eu pensei que eu era melhor, sinceramente. Eu me achava o máximo, assim. Aí eu comecei a casar, eu casei, né? Apesar que a gente tem que aprender, né? A gente já vai para o casamento pensando que arrebenta e tal. E eu pensei que eu era a pessoa mais calma do mundo. Eu pensei que eu seria a pessoa mais divertida dentro de casa. Aí chegou um momento que eu não era tão divertido, nem tão paciente. Eu falei, cara, você é meio ruim. E aí eu comecei a aprender a ser esposo. Estou aprendendo ainda, né? Mas a nossa célula menor é essa. Onde a gente aprende a ser bênção para as pessoas que convivem bem com a gente. E ele fala assim, irmãos, vocês me conheceram. Vocês me conheceram, vocês sabem da minha conduta. Então o poder de Deus, ele age na nossa vida para convivermos com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu precisei muito aprender a conviver com a minha mãe. Eu não gostava de algumas coisas. Eu admirava mais o meu pai. E às vezes eu não admirava muito a minha mãe. E eu lembro que uma vez no seminário eu tive que mandar uma carta, escrevi uma carta para minha mãe, pedindo perdão de algumas coisas. E eu fiquei com vergonha de enviar essa carta. Falei, pai, será que eu vou mandar isso? Ela estava até meio pingada, assim, de lágrima. E eu enviei. E foi uma das melhores coisas na minha vida. E Paulo estava falando assim, vocês conhecem a minha conduta.
É bom ser conhecido, irmãos. Às vezes nós temos medo do que pensamos, dos medos que temos, das coisas que estão no nosso coração. Mas a pessoa que tem o poder de Deus, ela é trabalhada pelo Senhor para sermos aquilo que não somos. Porque aquele que segue a Jesus é ex alguma coisa, irmãos. É ex-frustrado, é ex-fofoqueiro, é ex alguma coisa. Se não é ex alguma coisa, não é discípulo de Jesus. Ah, pastor, mas eu fui criado, eu também fui criado na igreja. Mas hoje eu começo a ver assim, quantas coisas que é ex na minha vida. Porque o discípulo de Jesus é ex alguma coisa. É ex chato. É ex briguento. Angustiado. Né? É ex alguma coisa. É ex tarado. Ah, mas não tem, tem também. Tem um monte de coisa ruim, irmãos. É ex-mentiroso. Não, mas... irmão. E Paulo falou assim, vocês conheceram a minha conduta. Não é que Paulo era certinho, irmãos. Mas ele fala, olha, Deus foi trabalhando na minha vida e eu estava aí para servir vocês. Primeira coisa que Deus começa a trabalhar na nossa conduta, porque Deus precisa trabalhar na nossa conduta. Não tem jeito. E às vezes a gente tem dificuldade, quando chega alguém na igreja todo desmantelado, todo desarrumado, né? Aí tem um monte de irmãos que já estão bem arrumados, e a gente tem uma certa dificuldade para trabalhar com o desmantelamento do outro. Mas Deus vai trabalhar a vida dessa pessoa, como foi trabalhando a nossa. A segunda coisa, depois da conduta, ele fala do versículo 22 e 23. A pessoa cheia do poder de Deus, irmãos, ela enfrenta grandes desafios. Paulo está voltando para Jerusalém. E ele falou umas coisas aí meio pesadas. Ele fala assim, olha, agora eu estou constrangido em meu espírito, eu estou indo para Jerusalém não sabendo o que vai ali me acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, isso é uma revelação que eu não vejo hoje em lugar nenhum. Ele me assegura que só tem cadeia e tribulação. Já pensou, irmão, Deus está me revelando aqui que tua vida vai desgraçar essa semana, hein? Falei, essa igreja já não presta. Paulo está falando assim, o Espírito Santo me assegura que o bicho vai pegar, que a coisa vai apertar, que vai piorar a situação. Mas quando a pessoa está cheia do poder de Deus, irmãos, ela aceita o desafio de resistir diante da luta e não desistir da causa do Senhor Jesus na vida. Jesus foi até o fim. Teve um momento que ele falou assim, pai, dá para mudar a história? Aí o pai falou assim, não. Ele falou, então tá bom, seja feita a tua vontade. Paulo foi até o fim. Pedro, ele quis escapar da situação, negando Jesus, mas depois ele vê o Jesus ressuscitado, e Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, pastoreia minhas ovelhas. E aí Pedro vai até ao final. Diz a história, não sei se é verdade, que Pedro é crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado. Não sei, fala a história. Você conhece o hino 108? O pessoal da época do Moreira aí, quem lembra? Hã? O nome do homem é meio inglês aqui, irmãos, como eu não entendo, para não ficar pagando mico, eu vou chamá-lo de Horácio aqui, depois você pode ver na internet. O cara viveu entre 1828 e 1888. Ele era advogado, tinha uma esposa chamada Ana, 4 filhas,
E ele teve 3 impactos terríveis na vida. O primeiro em 1870. Perdeu uma filha de 4 anos com febre muito forte. Depois de 1 ano, teve um incêndio que chegou a matar quase 250 mil pessoas. 90 mil ficaram desabrigados, ele estava nesse meio. Ele estava até bem de grana, mas ele perde parte dos bens. E durante o ano ele fica trabalhando intensamente para ajudar as pessoas que foram vitimadas pelo incêndio. Um ano perde uma filha, no ano seguinte ele perde parte dos bens. No terceiro ano, irmãos, acontece o pior. A família vai para a Europa, vai para um congresso, Moody estava pregando, missionário avivalista, e a família toma um navio. Horácio não pôde ir. No meio do caminho, o navio se choca, e aí ele recebe um bilhetinho da esposa bem assim, ó. Horácio, eu estou salva, porém, só. Ele perde as filhas. Ele sai dos Estados Unidos, vai em direção à esposa. Fala-se que, enquanto ele passava num determinado local onde tinha acontecido o acidente, alguém chega para ele e fala assim: olha, a sua família morreu aqui. Ele vai para a cabine e ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, é o poder de Deus para não desistirmos diante dos problemas mais difíceis, dos planos de Deus para a nossa vida. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. A nossa história está nas mãos do Senhor Jesus. Talvez você venha hoje aqui para o culto arrebentado. Não, a gente nunca vem. Às vezes você veio para cá com problemas a resolver que são maiores que você. Como o apóstolo Paulo falou: olha, eu estou voltando para Jerusalém, mas o que o Espírito Santo me assegura é que não vai ser fácil. Mas o Espírito Santo estaria junto, meu irmão, da tua vida, da tua história. É nisso que eu acredito. É um poder de Deus que age na nossa mente, no nosso coração, que não nos faz parar no tempo. Quando eu estava saindo de Ariquemes, aconteceu uma coisa muito importante. Eu estava indo para o Mato Grosso do Sul. Um líder chegou e falou assim: pastor, eu queria contar uma coisa. Um senhor de 60 e poucos anos. Ele falou assim: olha, há alguns anos o meu irmão morreu matado. E a partir desse dia, eu morri junto com ele. E eu não tenho nenhuma motivação na igreja. Eu venho com a minha família, com as minhas coisas. E ele falou assim: mas eu quero que Deus me ajude para que o ano que vem eu possa me envolver muito mais com as coisas do Senhor. Aí depois eu entendi porque ele era tão ranzinza. Por pequenas coisas ele ficava muito chateado. E falou assim: aquilo acabou com a minha vida. Porque tem experiências que são muito doloridas, irmãos. Mas o Senhor Jesus está conosco. E a tua vida, ela tem valor nessa terra. Deus quer usar a nossa vida, a nossa história, aquelas pessoas que não são, que são os pequenos,
para ser bênção na vida de centenas de vidas aí fora. Talvez você veja a primeira vez essa noite e você fala, mas eu não sei de nada, eu não tenho história, eu não tenho um currículo cristão, a minha história, a minha família foi assim, 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 assado, eu não tenho influência, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas a nossa questão é assim, só há resultados grandiosos quando Deus vai fazendo. Entende? E Deus sustentou a Paulo em todas as situações. Em todas as circunstâncias. Agora o versículo 24, irmãos, ele denuncia às vezes um problema meu, um problema seu. Ele fala assim, ó: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Eu posso até estar errado, mas a gente se acha muito importante às vezes. A gente se preocupa demais com a gente. Se você é igual a mim, então fica fácil eu analisar um pouco você e entender um pouco da minha história e da sua. Porque a gente pensa demais na gente, irmãos. A gente se preocupa demais com as nossas coisas. Tudo que a gente quer para a gente. Já percebeu? Eu não estou falando que você não deve querer, você precisa querer. Mas assim, o que você faz com aquilo que você tem? Com o que você adquiriu? Com o que você acumulou? O que nós fazemos com o que temos? É difícil a gente dar, a gente oferecer. Paulo fala assim, ó, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo não está falando que a vida não é preciosa. A única coisa que ele está falando é assim, que a minha vida, ela é preciosa nas mãos de Deus para a vida de outros. Parte do nosso sofrimento é porque nós queremos construir a nossa felicidade. A gente quer construir a nossa história. E sou eu. Sempre sou eu. E quanto mais é para mim, mais sozinho a gente vai ficando. Quanto mais mesquinho a gente vai se tornando, mais sozinho a gente vai vivendo. A irmã Laura lá em Corumbá é impressionante, irmãos. Como as pessoas vão à casa dela. Como estão com ela. E como ela se propôs a ser bênção na vida de um monte de gente. Um dia eu falei assim, irmã Laura, a senhora é quase a benzedeira do bairro. Porque ela se tornou importante para um monte de gente. Algumas pessoas na história eu lembro também que se tornaram importantes. Jesus deixou a sua glória e veio por causa de mim. Estevão, irmãos, no momento que ele é questionado, aquele diácono que estava fazendo uma obra grandiosa, ele começa a ser questionado porque ele está falando sobre Jesus e falando e espalhando o nome de Jesus. Ele é levado para o Sinédrio, Tribunal de Justiça da época, e ele começa a falar de Jesus. Ele está tão despreocupado com o que vai acontecer com a sua vida, que no final ele fala bem assim, ó, e quem matou Jesus foi vocês mesmos. E depois o povo vai lá apedrejar Estevão está sendo apedrejado, aquela situação toda, ele sabe que ele vai morrer, ele vê a glória de Deus, e antes de ele morrer ele fala, Senhor, não culpe as pessoas por causa desse pecado. João Batista olha para Herodes e fala assim, Herodes, tu está pegando a cunhada, tua cunhada, tu está transando com a tua cunhada, isso não pode, rapaz, isso é feio para ti. Ele fala para a maior autoridade da época. Mas como a população gostava de João Batista, Herodes não queria fazer nada contra João Batista. Mas chega uma situação que ele promete uma coisa lá para uma moça, e ela fala assim, eu quero a cabeça de João Batista. Aí ele manda cortar a cabeça de João Batista. Aí você fala, puxa, que fim triste.
O cabo foi enterrado sem cabeça. A pessoa fazer o funeral do cara sem cabeça é porque ele denunciou aquela coisa errada. Elas nem têm medo de denunciar porque vão perseguir a gente tem medo da nossa cabeça. Não, mas o negócio vai pegar para o meu lado, aí o Brasil continua do jeito que está. Um homem chamado Wycliffe, 1324, chamado a estrela alva da Reforma. Antes de acontecer a Reforma, irmãos, em 1324 já tinha esse irmão chamado Wycliffe, que ele pregava contra algumas coisas da religião da sua época. E ele falava que Deus era o Senhor. Aí, como se não bastasse, irmãos, levaram ele para uma fogueira e queimaram ele. Torraram o irmão Wycliffe. Como se não bastasse, apareceu, depois de Wycliffe, um chamado John Hus. Adivinha o que aconteceu com o irmão John Hus? Ele começou a pregar contra alguns ensinos da época, queimaram o irmão John Hus também. E ele falava assim: vocês podem me matar, mas daqui 100 anos vai surgir um que vocês não vão conseguir. E depois de 100 anos surgiu Lutero. Pessoas que foram usadas por Deus, que os sonhos foram para uma fogueira, mas que hoje nós estamos aqui devido a essa reforma, esse acontecimento. Um grupo chamado de Irmãos Morávios, eles moravam ali na Morávia, depois você pode ir lá no mapa. E houve um avivamento no meio desse grupo, e tem umas coisas tão radicais, que tinha alguns que acreditavam que algumas regiões não tinham sido evangelizadas, não conheciam de Jesus. Sabe o que eles faziam? Um absurdo eles faziam. Eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Eu não sei se eu faria isso, sinceramente. Mas você está falando, pastor, mas você está falando que ele se vendia para ser escravo, só para evangelizar os escravos? É. E o lema era assim: o cordeiro é digno. Eles perdiam os sonhos para que a vontade de Deus se estabelecesse. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer usar a nossa história não como sendo importante para a gente, mas que a nossa vida seja importante nessa terra, porque nós vamos passar, querido. Não fique remoendo o que não deu certo, mas fale: Deus, use a minha vida, use a minha história, me leve aonde o Senhor quiser. Use o meu conhecimento, a minha formação, o meu dinheiro, os meus bens, mas faça alguma coisa nessa geração. Use a minha história, Senhor. Tem uma história que eu acho linda, irmãos. Eu quero terminar com essa história. Um homem chamado Albert Schweitzer. Ele era teólogo, músico, filósofo e médico. 1875... 1965. Aos 30 anos, ele estava bem. O camarada já era professor. Ele já tinha um prestígio como pastor. Mas aí aconteceu uma coisa diferente na vida dele. Ele já estava naquele estágio que a vida estava boa. Ele já tinha as coisas, prestígio, dinheiro. Eu vejo como de Deus, ele sente vontade de ir para a África, para Gabão. E ele vai para lá como médico, como filósofo. Ele era músico. E lá ele começa a trabalhar com os necessitados. E ele atendia as pessoas e levava o evangelho. Eu fico pensando, será se eu fosse tudo isso, filósofo, teólogo, médico, se eu fosse musicista, será que eu sairia da Alemanha e lá para a África, em 1800, ele vai. E ele chega lá e começa a realizar esse trabalho. Na Segunda Guerra Mundial, ele se torna prisioneiro na França. E todo aquele trabalho que foi começado,
É tudo destruído lá. Termina. E depois que passa a Segunda Guerra, você faria o quê? Eu acho que eu faria assim, rapaz, quer saber agora? Vou voltar para a minha Alemanha. Ele volta para a África e faz umas adaptações, ele chega até fazer uma adaptação no galinheiro lá para receber o pessoal e fazer consultas. E ele termina o ministério na África. Ele chega a ganhar o Nobel da Paz. Mas o propósito dele não era esse, irmãos. É juntar tudo que ele possuía e ir para alguém que precisava. Esse homem, como o apóstolo Paulo, sintetiza o versículo 24. A minha vida, ela já não é mais preciosa para mim mesmo. Porque quando a gente é criança, irmãos, a gente não quer dividir a bala, o brinquedo, o tênis. Quantos irmãos aí não discutem porque compartilhar a bermuda? Aí a gente vai crescendo como criança também, né? A gente não compartilha nada da gente, a gente não quer dividir nada. E a nossa vida é muito importante para a gente. E se você é igual a mim, a gente tem problema com isso, a gente quer que todo mundo nos veja, que veja a nossa capacidade, como a gente é importante, e a gente vai perdendo a nossa alma. A gente vai perdendo o nosso valor, a nossa importância, durante os anos de vida que a gente vai tendo. E a gente vai se tornando pouco importante para a vida dos outros. Meu irmão, que a minha vida e a tua vida, ela possa lembrar que somos muito preciosos quando tudo que temos, ela faz parte e ela é resultado de uma vontade de Deus para ser usado nas mãos de Deus, para a glória de Deus, porque nós iremos passar. Você está fazendo faculdade, você tem dinheiro, usa isso para abençoar alguém. Não te fecha. Não acha a tua vida tão preciosa para você, porque o poder de Deus, ele age aí. É aquele Senhor Jesus que estava na sua glória, ele deixa tudo e fala, vou viver com aquele povo. Aí nós vamos experimentar, irmãos, a alegria do céu. O meu primeiro ano de ministério foi muito difícil. Não porque a igreja talvez seja difícil, mas ela dificultou um pouco mais, irmão. Sabe por quê? Porque talvez eu estava querendo construir o meu ministério. E eu aprendi, irmãos, que eu não preciso construir o meu ministério. Eu preciso doar a minha vida para que a igreja do Senhor seja construída. O meu nome, ele não tem muita importância, irmãos. Você entende? E aí o nosso coração se livra de fardos, de muitos fardos. Tira o fardo, é difícil caminhar com fardo. Eu não sei o que você está querendo, mas não queira que a sua vida seja importante para você mesmo, apenas que seja valiosa durante o período que você viver nessa terra, para que a história que você construir com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, ela faça diferença em milhões de vidas ao teu redor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos em nossa conduta para que sejamos um canal de bênção, para que possamos suportar no momento crítico e possamos lembrar que o Senhor está na direção de todas as coisas. Livra-nos de nós mesmos e que a nossa vida seja preciosa para o Senhor, para o nosso irmão, para aquele que não é irmão, para que apenas o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio. Meu irmão, que a tua vida seja cada dia preciosa na vida da humanidade. No nome de Jesus oramos. Amém. Não terminou não, eu vim para cá logo, né? Porque aqui a gente termina a oração depois da mensagem, o povo vaza, né? Eu quero convidar a Neuvânia para vir aqui, a Matilde, nós já fomos uma comunidade bem pequenininha, né? Nossa igreja aqui do lado, lá por 93, 94, 95, sei lá, e nós tínhamos um grupo de louvor aqui na igreja muito bom, e nós tivemos um grupo, uma época, que era a Matilde, a Neuvânia, o Carlinhos e o Valmir, né? Valmir, o bicho pega, menino, não fica esperto não. O Valmir tá lá, ó, tá lá, Valmir, Carlinhos, para tu também. Era um grupo muito bom, que chamava Aliança, e era um grupo que abençoava muito as vidas da gente com a música. A música é um instrumento de Deus para nos abençoar, e agora depois foram grandes amigas aqui. A Neu foi embora para fora do Brasil, ficou 13 anos fora, e agora elas estão aqui. É o sangue de Jesus que faz isso, né? Ele nos chama, ele não se omitiu, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi servo, morreu na cruz, ressuscitou, se deu por nós e nos fez viver em família. E Ele quer que, como instrumentos dEle, nós façamos a obra dEle, que nós não nos omitamos em fazer aquilo que Jesus fez. Pregar, ganhar almas para Ele. E pelo sacrifício dEle, o sacrifício da cruz, é que nos faz hoje viver em família. Deus sabe da alegria do meu coração em estar aqui com a minha amiga de tantos anos. E para mim é um privilégio maravilhoso que só Deus pode me conceder. E que Deus possa aceitar o nosso louvor, que é para a honra e glória do nome dEle. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador.
de coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é, Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.